Oi gente, tudo bem? Meu nome é Natália, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe para vocês estruturas de Lewis de espécies carregadas, com carga positiva e com carga negativa, só para a gente ver a diferença entre as espécies neutras. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e deixar aquele comentário. Vamos começar? Nós vamos começar a trabalhar então com o íon amônio, que é um cátion. E o íon amônio apresenta um átomo de nitrogênio, e esse átomo de nitrogênio tem 5 elétrons de valência. E teremos então 4 átomos de hidrogênio, e cada um desses átomos de hidrogênio vai corresponder a 1 elétron de valência nessa estrutura. Como ele tem uma carga positiva, nós vamos subtrair um elétron desse total. E aí nós vamos colocar aqui que esse 1 elétron que subtraímos corresponde à carga positiva da espécie que a gente está trabalhando. O total de elétrons, então, nós vamos colocar aqui, é de 5 elétrons para o nitrogênio, mais 4 elétrons do hidrogênio, dos hidrogênios, menos 1 elétron da carga positiva, totalizando 8 elétrons para serem distribuídos na estrutura. Como o nitrogênio é um átomo em menor quantidade, nós vamos colocá-lo no centro, então nós vamos distribuir os hidrogênios em volta do átomo central e fazer uma ligação para cada um desses NHs da estrutura. Uma ligação, 2, 3, 4. Cada uma dessas ligações que nós fizemos corresponde a um par de elétrons que foi distribuído aí na estrutura de Lewis para essa espécie. Então, 2 elétrons para cada uma dessas ligações que foram feitas. Isso vai corresponder a 8 elétrons que nós já distribuímos, e são os 8 elétrons do total que a gente calculou no início do exercício. Como todos os átomos estão com a valência completa, nós temos então a estrutura de Lewis do íon amônio. Para exemplificar uma espécie com carga negativa, nós vamos utilizar o ânion carbonato nesse exercício. E o ânion carbonato apresenta na sua fórmula um átomo de carbono, que nós vamos multiplicar por 4 elétrons de valência, você pode verificar lá na tabela periódica. E ele tem 3 átomos de oxigênio com 6 elétrons de valência cada um. Já que é uma espécie com carga negativa, é um ânion, nós vamos somar aqui mais 2 elétrons correspondentes à carga no total de elétrons que nós vamos distribuir. E vamos colocar aqui, que esses elétrons correspondem à carga negativa do íon carbonato. Agora a gente pode fazer o total de elétrons. Nós ficaremos com um total de 4 elétrons relativos ao carbono, 4, mais 18 elétrons dos oxigênios e 2 elétrons que correspondem à carga do carbonato, totalizando então 24 elétrons para serem distribuídos. O carbono será o átomo central dessa estrutura e vamos posicionar os átomos de oxigênio em volta dele. Aí a gente vai traçar uma linha para cada carbono oxigênio. E quando a gente faz isso, já distribui 2 elétrons para cada ligação, ou seja, 6 dos 24 elétrons da espécie já foram distribuídos. Agora vamos completar o octeto dos átomos de oxigênio. Cada um deles precisa de 8 elétrons de valência para ficar com a configuração de gás nobre. E quando a gente faz isso, a gente já distribui todos os elétrons que restavam na estrutura. Só que o carbono ainda está fazendo apenas 3 ligações. E quando o carbono faz apenas 3 ligações, significa que ele precisa ainda de mais 2 elétrons para completar a sua valência. Ele está apenas com 6 elétrons nesse ponto da estrutura. A gente precisa resolver esse problema. E para resolver esse problema, nós vamos fazer uma dupla ligação com um dos pares de elétrons não ligados de um dos oxigênios da estrutura. Dessa forma, a gente vai gerar uma nova estrutura contendo uma dupla ligação
entre o carbono e um dos oxigênios. E as demais ligações vão permanecer como estão. Aí nessa estrutura final, todos os átomos vão ficar com a valência completa. No caso dos oxigênios e do carbono, é 8. A gente tem então a estrutura de Lewis do carbonato completinha. Todos os átomos aqui estão com 8 elétrons de valência. O carbono, com 4 ligações, tem 8 elétrons. O oxigênio da dupla, com 2 pares ligados e 2 não ligados também. E os 2 outros oxigênios, com 3 pares não ligados e 1 par ligado, com 8 elétrons. A estrutura de Lewis, então, está completa. Mas não é a única forma da gente representar a estrutura de Lewis do íon carbonato. No entanto, pessoal, não seria correto demonstrar a ligação dupla da estrutura apenas entre 2 dos átomos de oxigênio e carbono. Então, como a dupla ligação poderia estar unindo qualquer dos átomos de oxigênio ao carbono, 3 estruturas seriam possíveis. E em todas elas haveria um oxigênio com 2 pares de elétrons ligados e 2 pares não ligados, e 2 oxigênios com 1 par ligado e 3 pares não ligados. E essa deslocalização do par de elétrons da dupla ligação vai resultar então em ressonância, uma vez que essas estruturas podem assumir várias posições da dupla ligação para a espécie. Então, a gente pode deixar anotadinho aqui que essas estruturas todas correspondem a estruturas com a dupla ligação deslocalizada. E a gente chama isso de ressonância da dupla ligação da espécie nessa estrutura de Lewis. E a estrutura do íon carbonato também pode ser representada no lugar de a gente localizar uma dupla ligação entre 2 átomos de carbono e oxigênio especificamente, nós utilizamos linhas pontilhadas. E essas linhas pontilhadas vão mostrar para a gente que o par de elétrons da dupla, na verdade, pode estar em qualquer um dos carbono-oxigênios aí da estrutura. Essa dupla ligação a gente chama de dupla ligação deslocalizada, ou seja, ela não pertence especificamente a um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Esses elétrons estão sobre toda a espécie de íon carbonato. Gente, vocês viram então que tem diferença quando a gente vai fazer uma estrutura de Lewis de espécie carregada positivamente e negativamente. Quando a gente tem um cátion, nós precisamos descontar esses elétrons da carga do total para a distribuição. E quando nós temos um ânion, a gente precisa acrescentar elétrons nesse total. E vocês viram também que numa espécie do tipo carbonato, a dupla ligação não se concentra entre 2 átomos, ela fica deslocalizada, e isso significa que a estrutura tem ressonância. Então, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!